E aí, gente, a etiqueta no ministério: tomar banho diariamente, lavar as mãos ao coronavírus, né? O rosto e os dentes ao acordar, escovar os dentes após as refeições, usar desodorante nas axilas, manter as unhas aparadas e limpas, fazer a barba com frequência, usar roupas limpas e bem passadas, usar sapatos lustrados e limpos. E aí o que acontece? Pode parecer bobeira, mas às vezes no corre-corre, a gente muitas vezes não tem esse cuidado. Não vou muito longe. Às vezes o seu tempo devocional pode ser prejudicado por causa da ocupação do ministério. Se por exemplo, eu viesse numa máquina do tempo e contasse para o Roberlan seminarista isso, o Roberlan seminarista não acreditaria. Como assim? Você é pastor, a sua vida vai ser oração e Bíblia. Não. Vai ser correria, reunião, descascar abacaxi, batata quente, um monte de situação. Visitar um, visitar outro. E não visitou Beltrano, pronto, vai ficar chateado. E nessa correria, às vezes aquele tempo de você e Deus. Aí imagina, se você e Deus já não é, ou então aquela correria, tem que ir para o culto, vambora. Qual é o primeiro sapato que apareceu? Qual é a primeira meia que apareceu? Assim, lendo aqui, é engraçado, né? Parece que a gente está falando com um garoto de 5 anos. Mas olha, de coração, diante de Deus, Raíssa, eu digo por mim, ter a disciplina pessoal é um desafio muito grande. Ainda mais porque assim, sua vida está à disposição dos outros. E muitas vezes você não cuida dessa vida para essa vida ficar à disposição dos outros. É engraçado isso, né? A educação alimentar. Não precisava nem precisava falar, né? E aí nisso, o rei Salomão nos ensina que as pessoas precisam ter autodomínio diante das refeições, referindo-se à disciplina alimentar. A Bíblia chega a dizer que se você vai comer, né, diante de um rei, é melhor, se você é glutão, enfia logo a espada na garganta. Então é aquele caso. Já ouviu aquele ditado? Crente não fuma nem bebe, mas come, né? E é importante ficar atento a isso. Imagina, né? Você vai de repente, suponhamos, digamos que um casal da igreja fique noivo ou se case, e aí vai e numa cortesia, pastor, olha, a gente está acertando com os amigos para ir lá para a churrascaria, mas olha, sua mesa está por nossa conta. Aí o pastor, glória! Aí às vezes, dependendo de como ele se comportar, imagina os parentes desse noivo ou dessa noiva. Seu pastor, tal. É um negócio para se pensar. Sem falar a própria questão da saúde física. Porque dependendo da situação, é aquele caso. Você, por exemplo, vai para o céu, mas vai mais cedo. Tem isso também, né? E o obreiro, né, e a cozinha da igreja. Deixa eu pegar aqui. Mais um momento. Opa. Página 163. Perdão. Geralmente a cozinha da igreja é um local onde os líderes da igreja deveriam seguir algumas diretrizes. Toda igreja que tem uma equipe de cozinha deve passar por curso de higiene. Assim preparamos algumas sugestões a fim de que a cozinha da igreja possa receber a aprovação dos frequentadores. E uma outra coisa que é importante, se você puder, esforce-se para ter um certificado da Anvisa, né, de fazer tudo direitinho. Até porque quando está tudo bem, sem problema. Quando vem uma tragédia, aí quando vem a polícia para investigar, aí começa. Aí o gato de luz aparece, o gato d'água, cadê o certificado dos bombeiros, cadê isso, cadê o alvará para funcionamento? Aí está escrito, alvará de funcionamento, alvará, igreja, né? Então, ou seja, é importante, né, a gente assim, ter todo esse cuidado, porque eu sempre falei isso com os obreiros, gente, no mundo que existe o diabo, todo cuidado é pouco, porque qualquer coisa pode acontecer, é guerra, gente. O diabo não te ataca, né, na enfermidade, ou ataca e Deus te defende, né? Não ataca na enfermidade, não ataca no casamento, não ataca não sei o que lá, mas de repente um sinistro que acontece, um acidente,
uma pessoa que é alérgica a alguma coisa, às vezes não é nem por causa de higiene, a pessoa é alérgica, mas vem a investigação, e na investigação começa a aparecer um monte de coisa. Aí olha a gente na Rede Globo, entendeu? Então, manter o ambiente da cozinha sempre limpo e com cheiro agradável. Quem trabalha na cozinha deve lavar as mãos com frequência. Olha o coronavírus aí. Quem trabalha deve manter as unhas limpas e aparadas. O ideal é que os trabalhadores da cozinha tenham uma roupa própria para atuar nesse trabalho. Avental, jaleco, lenço, touca na cabeça, luva nas mãos. Cabelos devem estar lavados, penteados, protegidos por uma touca. Se o cozinheiro estiver com ferimentos, não deve manipular diretamente os alimentos. Não se deve mexer em dinheiro enquanto estiver trabalhando com alimentos. Não custa nada, deixa uma irmã só no caixa. E o resto trabalha com a comida. É melhor. E aí nisso, não se deve limpar as mãos no avental, nem provar os alimentos com o dedo, mas utilizar uma colher levando à boca e de preferência. Não usa essa mesma colher da boca dentro da panela, né, irmão? Então é uma dica aí pra gente ficar ligado. Bem, tem uma outra dica aqui que eu vou ler meio constrangido, né? Porque fala do obreiro no trânsito. Então, no trânsito, é interessante o obreiro portar-se com bom testemunho e etiqueta. Por enquanto eu não botei o adesivo do peixinho. Sendo assim, apresentamos alguns conselhos. Não saia atrasado, vindo a correr loucamente pelo trânsito, correndo o risco de provocar ou sofrer acidente. Então, uma das coisas que às vezes vai acontecer é que, lembra do que eu falei da correria? O sapato que aparece, a blusa que aparece, aí não botou desodorante, não tomou banho, não escovou os dentes, não fez isso, não fez aquilo outro, né? E aí nessa brincadeira entrou no carro e foi. E nessa situação, eu tenho que correr porque eu tenho que chegar lá. Até porque, lembra, você é pastor, se você chegar lá 10 minutos depois, você sabe que seu mundo caiu. Você deveria chegar cedo por cuidar do seu. Mas se você não vai fazer por cuidar do seu, faça por causa da sua pele, pelo menos, né? Então, aí nessa situação, né, por exemplo, não ultrapasse pela direita a fim de ganhar vantagem sobre o outro, não coloque o volume do som no máximo, ainda que esteja sozinho, até para poder escutar, né? Respeite as normas de trânsito, use a buzina quando for necessário, porque ela não é brinquedo, dê preferência aos carros de emergência, ambulância, polícia, bombeiro, etc. Não diga palavras sujas, podres, quando alguém cometer irregularidade, mas não adianta também chamar de abençoado quando Deus sabe o que você quer dizer, né? Tem isso também. E aí nisso é bom a gente ficar atento em relação a essas coisas. Quanto à questão do obreiro como oficiante da cerimônia de casamento, chegar uma hora antes, terno e gravata, evitar piada e gracejo, cuidar-se diante da filmagem, controlar conversas, controlar tom de voz, comunicar recepção apenas com liberação dos noivos, porque às vezes o povo fez um negócio reservado, não tem muito dinheiro, aí vai lá o pastor com a boca grande, olha gente, vai ser lá em tal lugar. E aí, como é que o casal faz, né? Então, mensagem breve e apropriada. Até porque, desculpa dizer isso, pastor, mas o povo não está lá para ouvir a palavra de Deus. Queria que tivesse. Então, o obreiro do púlpito, cuide da postura, evite manusear objetos, não descanse com a mão no bolso, gesticule com naturalidade, evite falar de si, não pregue sem estar preparado, não converse, não brinque, seja reverente, não ofenda pessoas. E aí é importante, como aquilo que a gente falou lá no início, calçar o sapato do outro, né? Então a gente não vai nem para um extremo nem para o outro. Não é para você ser um robô, só que você não está pregando para si, você está pregando para os outros, né? E assim, é que nem quando você vai brincar com alguém, só é brincadeira quando os dois riem, porque quando só você ri e o outro fica sem graça, não foi brincadeira, né? Foi bullying, foi ofensa, foi qualquer outra coisa, né? Então é importante observar isso. Obreiro no funeral, saber o nome completo da pessoa que faleceu e dos familiares próximos. Já aconteceu comigo de estar no funeral e não saber o nome da mãe do irmão. A moça não era da igreja, mas era a mãe do irmão da igreja. Gente, foi horrível. Eu passei o funeral todo e a vergonha de perguntar o nome. Gente, eu não quero isso para ninguém. Ministrar e dizer
palavras de sentimento e solidariedade. Não deve falar muito. Por exemplo, gente, 10 minutos está bom demais. E detalhe, mesmo que você fale 10 minutos, a audiência do velório é diferente da audiência da festa. 15 anos, você fala 40 minutos, ninguém te escutou. Velório, você fala em 5 minutos, o pessoal está ali, ó. E você tem que ter até cuidado, porque se você falar alguma coisa que não desce direito, assim, o que eu aprendi com o sepultamento? Você não tira a dor, mas você pode aumentar. É verdade, né? Então, não fazer interrogatórios da família, não deve usar roupas indecentes nem coloridas. Imagina, morreu alguém, aí você tá lá de vermelho e amarelo, né? Chamando mais atenção, né, do que, Então, não é bom ficar recordando histórias do falecido. Primordial a assistência pastoral. Então, às vezes tem situações que, muitas situações, assim, você vai lembrar de um episódio ou outro, e aquilo ali vai, assim, alegrar o coração da família, de ter uma lembrança boa. Só que, dependendo da dose, vai começar a ver aquele sentimento, ele não está mais aqui. E aí complica, né? E a questão da assistência pastoral. Se você é pastor de fulano ou de beltrano, tudo bem que, gente, enterro é lugar bom para ver gente que você não vê há muito tempo. Aí o que acontece? E aí, fulano, mas cresceu, hein? Tá mais gordo, hein? Só que é o seguinte, você não tá lá para isso. Então você tem que ter cuidado. Quem já pensou? Imagina, você tá pastoreando sua ovelha acabou de perder a mãe, e você escuta alguém falar assim... Pô, pelo amor de Deus. Aí quando você olha, poxa, é o pastor, pelo amor de Deus. E olha, não acha engraçado porque acontece. E aí nesse caso, aquela questão de você estar perto ali, sabe assim, você está ali com um monte de gente, mas sua ovelha é fulano, fica do lado dela, bota a mão no ombro dela, fica ali. Ah, eu não quero ser inconveniente. Você tem que estar ali. Fica parado, não tem nada, não fala nada, esteja ali. Os amigos de Jó, por exemplo, foram excelentes amigos. Enquanto estava calado, do lado, ali, entendeu? Então, é importante a gente observar isso. Correspondência, abrir e ler com discrição, não abrir carta dos outros. Se o obreiro for portador de alguma carta, lacre na frente do remetente. Quando for enviar uma carta, deve adotar a formalidade. Não demorar a responder um convite, tomar cuidado com correspondências eletrônicas e internet, até porque depois que inventaram, né, internet, qualquer coisa alguém printa. Ah, eu não fiz. Aí alguém fez sim, olha aqui. Né? Então, não envie e-mails desnecessários, a correspondência deve ser sincera e objetiva. E em relação à questão, né, de receber e apresentar as pessoas, cumprimentar com firmeza, cuidado com beijo, né? A Bíblia diz que é para a gente saudar os irmãos com o ósculo santo. A pergunta que se faz é até que ponto esse ósculo está sendo santo mesmo. E na dúvida, né? Sei lá, só acho. O homem deve se levantar para cumprimentar a mulher cumprimenta sentada, exceto se chegar uma mulher mais velha. Cumprimente as pessoas com um sorriso agradável, porque já viu, tem gente que, eu não sei porquê, gente, faz uma cara tão feia na hora de falar com as pessoas, assim, mas eu sou autêntico. Tá, mas não precisa ser mal educado. Você não vai ficar, né, daquele jeito, mas assim, você pode ter um ar cordial, você pode fazer isso. Até quando a gente está chateado, você pode dar aquele sorriso meio que assim, né? E aí, fulano? Pô, que bom que você veio e tudo. Não custa nada. Agora, pelo amor de Deus, né? A gente não é mais criança. E aí, na apresentação, não esqueça do nome do cargo. Às vezes vai apresentar a pessoa, não lembra o nome da pessoa, você está lá na frente, a igreja é cheia. Ou então fala o nome errado da pessoa. Gente, olha, isso é complicado. Então, né? Entende? E assim, receber bem os convidados. É aquele caso, sua igreja é como se fosse sua casa. Que tal receber a pessoa da melhor forma possível, né? Não se apavorar com a presença de autoridades. Chegou, por exemplo, na minha experiência, o deputado estadual Iranildo Campos, né, que é de lá da região de São João de Meriti, foi lá no culto.
pastor, o deputado, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Terminou o culto, vamos orar por ele. Pronto. Eu não vou dar o microfone para ele pregar. E eu não vou ficar desesperado, ele é uma alma, ele é uma pessoa. Aí às vezes a gente trata a pessoa como se ela não fosse uma pessoa. Aí complica, né? Aquilo que eu falei, não existe prateleira de cima. E recepcionar bem as pessoas. A apresentação dos visitantes deve ser feita pelo pastor da igreja ou alguém treinado, porque às vezes vai apresentar alguém de uma forma que pode constranger. Faz isso, faz aquilo outro. É a primeira vez da pessoa numa igreja. Primeiro que a maioria dos crentes sentam nos bancos de trás. E aí o visitante tem que sentar nos bancos da frente. E aí o visitante já está assustado, porque o dirigente já começa assim: bem, irmãos, não era eu, mas o irmão fulano não veio. E aí o pastor me chamou no susto para dirigir o culto. E aí nessa brincadeira, né, se o pastor puxa a pessoa, então tu não vai dirigir mais não. Aí pronto, meia dúzia de gente já vai embora. Mas aí o pastor segura a onda, o visitante já acha aquele esquisito. E aí vem o levita, canta daqui, canta de lá, levanta, desce, senta, tal. Era uma vez o mar, e o mar conversou com o sol. E o sol disse para a nuvem: não temos. E nessa brincadeira falou, 10 minutos de fala, 3 minutos de música, né? E aí nisso tá lá o visitante. E nessa brincadeira, quando chega às vezes na hora de apresentar, e aí, você é de onde? Você é não sei o que lá, e tal. E aí a pessoa vai falando, tenta se colocar no lugar da pessoa, sua primeira vez lá. É importante ter todo esse cuidado, né? Até porque uma apresentação mal feita vai afastar e escandalizar. A apresentação deve ser breve, de preferência uma equipe de pessoas para receber e recolher corretamente o nome dos visitantes, porque é contato. Depois você manda uma mensagem, entende? E aí, se o pastor for tratado de forma honrosa e ele, por exemplo, for tratado da melhor forma possível, o que acontece? As pessoas vão olhar e perceber: caramba, o pastor da igreja trata um outro pastor com deferência e com honra. E isso acaba trazendo o povo a tratar o pastor com honra. Por quê? Porque ele não diminui o colega porque é um colega. Entende? A pessoa vê você respeitando o outro e ela fala assim: uau, se ele faz isso com o outro, quem sou eu para não fazer isso com ele, já que nós não somos iguais? Ele é igual ao fulano e ele trata com deferência, certo? Né? E aí a questão dos anúncios, né, de preferência, se tem um boletim informativo, já resolve. Evitar ler o boletim, pede o povo para ler em casa. O anúncio pode ser breve e objetivo, tem data show na igreja, ser feito com reverência, né? Porque é anúncio que a gente vai esquecer que está em culto. Os importantes devem ser publicados, devem ser resultado de um planejamento. Muito cuidado a colocar aviso no telão durante o culto, porque nem todas as igrejas locais estão preparadas para esse recurso, né? E concluindo, estudar e interiorizar os ensinamentos da teologia pastoral nos permite crescer e avançar na carreira ministerial, independentemente de ser pastor ou não. Apesar dos desafios, vale a pena ser obreiro na casa de Deus, servindo com amor e dedicação, pois vivemos uma época em que as pessoas lutam por títulos, fama e posições. Eu tenho certeza que se boa parte das pessoas que estão querendo ser pastores, se eles vissem um pouquinho do que pensariam 2 vezes. Lá em Paquenalândia, eu estava falando, não sei se o pastor estava na hora que eu disse, que a maioria das pessoas que aspiram muito ao episcopado são pessoas que não têm pastor na família. Geralmente o cara que é filho de pastor, né, porque ele vê a luta do pai. Então mesmo que Deus o chamou, ele reluta. Porque ele sabe como é o negócio. Entende? Então tem gente que só quer por causa do título, porque não sabe o peso, não sabe o fardo. Agora, independente disso, é importante observar que vale a pena ser, e se você realmente é um vocacionado, glória a Deus pela sua vida, porque no meio de tanta gente que busca fama e posição, mas se botar um PR na frente, as portas se abrem. Tem gente que tem uns... Verdade, diante de Deus, Raiz, não é mentira isso não. E aí o que acontece? E aí tem gente que fica chateado, porque o pastor fala assim: meu irmão, você pode ser até vocacionado, mas ainda não é a sua hora. E aí às vezes o cara faz pirraça e sai da igreja, demonstrando que realmente não era a hora dele, né?
Então que possamos seguir em frente, seguindo as pegadas do Mestre Jesus, andando passo a passo, imitando o nosso pastor por excelência. Amém? Podemos orar para encerrar? Querido Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado a Deus por essa unidade. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que tivemos. Agora eu peço que Tu nos leves em paz e que Tu nos guardes de todo mal. É assim que nós oramos, tão somente para a Tua glória, na força do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe, um bom final de semana e a paz do Senhor.